Olá, bem-vindo, bem-vinda, sou Luana e tô passando aqui para fazer 2 convites. O primeiro é para você participar de um congresso online, que eu acabei nesse momento de gravar uma palestra para esse congresso que vai ao ar em dezembro. É um congresso sobre equilíbrio emocional, mental e desenvolvimento pessoal. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui o link para você se cadastrar, que aí você vai receber mais informações. Você pode acessar também o Instagram lá do congresso para você saber mais sobre as palestras, sobre os palestrantes, enfim. O congresso é gratuito, você pode ir ao vivo no momento em que as palestras forem ao ar, você pode assistir elas e vai ter lá uma palestra minha. A gente vai conversar um pouquinho sobre os desordens emocionais e mentais. Será que isso é mesmo uma doença ou tem potencialidade por trás disso? É um pouquinho disso que a gente vai conversar lá. Então, é um convite para fazer. E o segundo convite que eu queria fazer é a gente pensar um pouquinho sobre conclusão e definição. O que eu percebi? Se você ver a palestra, você vai entender um pouquinho melhor do que é esse processo que aconteceu. Mas eu precisava gravar a palestra. Já tem mais de um mês que a moça me chamou para fazer o congresso. Eu escolhi participar. Eu vi que seria uma possibilidade, né, de ser uma contribuição para as pessoas. E realmente escolhi porque eu queria ser, porque eu escolhi ser uma contribuição de alguma forma, levar um pouco de consciência para as pessoas, enfim. Então, aceitei fazer a palestra, já tem mais de um mês, né, era para ter gravado já a palestra, tá chegando perto do prazo de entregar, e eu não estava conseguindo entregar. Por um motivo, assim, eu achava, eu não sabia o que estava acontecendo. Já me coloquei, me programei 2, 3, 4 vezes para conseguir fazer e não estava conseguindo colocar a palestra no ar. E aí, hoje, isso começou a me angustiar. Eu comecei a entrar num loop de auto-julgamento, de me julgar, achar que eu estava que eu estava procrastinando, porque isso era uma coisa que eu tinha muito antes de conhecer o Axis, porque eu achava que eu era uma pessoa que procrastinava, que eu não era responsável, que eu era inconsequente muitas vezes, que eu era preguiçosa. Eu tinha esses pontos de vistas, até que eu entendi, conhecendo o Axis e a classe de X-Men, que eu ainda não fiz, mas eu ainda escolho fazer, mas tem um livro do Axis que está em inglês, mas eles têm, o livro chama Você Ensinaria um Peixe a Subir numa Árvore, que é uma frase do Einstein, né? Que ele fala que o Axis tem muito essa visão de que às vezes o déficit de atenção, as crises de pânico, ou toque, ou o autismo, né, na realidade, e se isso é uma potência e não é um problema. Eu nunca fui diagnosticada, nem nada assim com TDAH, nem nada no sentido, não. Nunca tive um diagnóstico. Mas depois que eu comecei a acessar esse processo do Axis e perceber o que o Axis estava dizendo, eu percebi que muito do que eu fazia lá atrás era porque eu tinha um jeito diferente de funcionar das pessoas. E eu achava que isso era um problema. Eu fiz EFT muitos e muitos anos da minha vida para entender por que eu me travava, por que eu me bloqueava. Mas na realidade eu não estava me travando e me bloqueando, era porque eu funcionava diferente e eu queria me obrigar a funcionar como as pessoas faziam, do jeito que elas faziam, ter rotina de trabalho como a maioria faz, né? Estudar em faculdade como as pessoas fazem, cumprir as rotinas e horários como as pessoas faziam. E eu nunca consegui fazer. E só depois que eu conheci o Axis é que eu entendi que talvez isso é só um jeito de funcionar e se não tiver nada de errado com isso. E começar a perguntar o que é certo sobre isso. E quando eu comecei a entender, né? Na realidade, quando surgiu a internet, já me facilitou muito, porque eu tinha muita dificuldade de ler, de prestar atenção em leitura. Medicina chinesa, então, da acupuntura era quase impossível, porque eu não conseguia pegar aqueles livros de que era quase grego do que estava falando e conseguir nos termos técnicos da acupuntura. Então, eu achava lá, na época que eu fazia o curso técnico de acupuntura, eu me julgava horrores, porque eu achava que eu era uma pessoa extremamente descompromissada, porque eu ficava me boicotando, porque eu não conseguia ler os livros, mas é porque já eram livros didáticos. E didáticos, falando de medicina chinesa, que é uma medicina inversa do que a gente está acostumado aqui na alopatia, na nossa visão ocidental, era do avesso mesmo. Então eu não conseguia estudar. O que eu consegui aprender do curso de acupuntura era tudo que eu vi nas práticas, tanto físicas durante a aula, quanto nas práticas de ambulatório e tal. Mas eu me julgava como se eu fosse uma pessoa ruim e não era uma profissional tão dedicada, porque eu não conseguia estudar. E só depois que, aí com a internet,
começou a me ajudar muito. Porque eu pude fazer processos gerenciais à distância, eu fiz faculdade à distância, os vídeos começaram a me facilitar muito, porque com vídeo eu consigo aprender muito. E aí o Axis me ajudou a entender que isso é só um jeito diferente de funcionar. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque quando eu percebi, eu comecei a gerar uma inquietação, eu estava sentindo uma opressão grande interna, uma culpa muito grande, porque eu estava entrando de novo na conclusão, na definição de que eu tinha que fazer a palestra como as pessoas costumavam fazer, porque eles deram uma orientação, os organizadores têm uns vídeos ali ensinando como que a gente grava a palestra. E eu não estava conseguindo fazer dentro do padrão que eles disseram que deveria fazer. E hoje eu tomei consciência disso. Então eu estava já me punindo e me julgando como se eu estivesse me enrolando, porque eu não estava conseguindo fazer do jeito que eles sugeriram. Que eles não deram uma definição, era uma sugestão, porque a maioria das pessoas não sabe mexer na internet. Então, era uma sugestão que eles deram, mas eu comprei isso como uma definição e uma conclusão. Inconsciente, né? Na hora não foi consciente, não. Mas hoje eu tomei consciência disso. Quando eu falei, chega, eu tenho que ter uma escolha, eu tomei consciência e aí me veio, e se eu puder gravar sem slide? E se eu puder gravar de um jeito diferente? E se eu puder gravar num outro programa? Sem ser o programa que eles disseram? E quando eu acessei isso, me deu um estado de leveza, porque eu reconheci que é só uma potência de quem eu sou. E eu achei muito fantástico, porque aí eu ficava perguntando esses dias todos, eu tenho que ser o meu milagre. Porque era essa, né, como eu falo nos outros vídeos, que o meu convite às pessoas é serem um milagre, e o milagre a gente começa a experienciar milagre quando a gente é a gente. E aí eu percebi, eu ficava perguntando esses dias, eu tenho que ser o meu milagre. E hoje eu consegui acessar esse estado de consciência, que o meu milagre é acessar a palestra do jeito que eu consigo fazer. Porque aquela conclusão e a definição que está ali é uma orientação que eu comprei como definição e conclusão de como fazer, mas eu já sei fazer de outro jeito e não tem problema nenhum eu fazer do meu jeito, desde que eu entregue para eles aquilo que eles estão precisando, né? Para quem vai organizar e colocar lá no ar. Mas isso trouxe uma leveza, uma tranquilidade, e aí a palestra, independente dela ter ficado extremamente profissional ou não, talvez, né, se eu fizesse exatamente do jeito que eles falaram, talvez ficasse mesmo com uma cara um pouco mais profissional, como algumas pessoas podem ter facilidade para fazer, mas não sou eu, né? Eu não funciono exatamente assim. E o fato de não ter feito exatamente do jeito que eles falaram, não significa que ficou mal feito, não significa que não tem coração, não significa que não tem consciência, não significa que não tem profissionalismo e presença no que eu estava fazendo. Era só um jeito diferente. Quando eu consegui acessar isso, eu consegui gravar a palestra. E se eu conseguir acessar uma pessoa com aquela palestra, eu cumpri, né, o propósito das meninas e o meu propósito, que era de ser uma contribuição para as pessoas. Então é isso. Minha pergunta hoje é: quantas conclusões e definições você está comprando para a sua vida de que tem que ser assim? E porque você achou que tem que ser assim, você não está fazendo porque você achou que o seu jeito não é o jeito que a maioria das pessoas fazem, então não vale. Quantas conclusões e definições nós estamos impondo sobre quem nós somos que impede a gente de ser a potência que a gente é? Então fica um pouquinho com essa energia aí. Eu espero que eu falei um pouquinho muito, mas eu espero que tenha sido uma contribuição e que tenha dado para entender e de alguma forma ajudar você a entender, sair das conclusões e definições. Um abraço e até o nosso próximo encontro.